Bom dia, meu primeiro ano A. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Lidney e está começando a nossa aula de filosofia à distância. Agora nós temos que reinventar a nossa prática pedagógica e eu espero que vocês estejam acompanhando, eu espero que vocês estejam gostando das aulas aí, desse momento à distância, né? É necessário no momento de isolamento. Então eu espero que vocês estejam acompanhando e fazendo as atividades que estão sendo aí colocadas pelos meus colegas professores e minhas colegas professoras. Então eu também espero que você faça aí as atividades que eu vou propor na disciplina de filosofia. Eu vou pegar leve, não vai ser muito não, tá bom? Só o necessário. E aqui de casa, eu espero que você esteja compreendendo a necessidade de se manter em casa, né? Que você tenha aí já compreendido que nós estamos enfrentando um momento muito delicado da nossa história, né? Então, assim, quer ver um exemplo? Eu tenho 46 anos de idade, eu nunca vivi uma pandemia. Você tem 15 anos de idade e já está vivendo uma pandemia. Então a última que teve assim no mundo assim, né, que de uma doença que atingiu todo mundo foi lá no começo do século XX e atingiu também o Brasil em 1918, que vitimou inclusive o nosso presidente da República, o presidente que ia tomar posse ao final de 1918. Pouco antes dele tomar posse, ele pega a gripe espanhola e vai a óbito e não toma posse como presidente do Brasil. Eu não quero deixar a ideia aqui pro vírus do coronavírus, não. Eu só estou falando a respeito do presidente que morreu lá no começo do século XX. Bom, então assim, eu estava dizendo que a nossa diferença de idade, a gente está enfrentando juntos essa pandemia do coronavírus no ano de 2020. Então eu espero que você entenda a gravidade do que nós estamos vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, né, triste, com muito pesar, eu vejo quantas pessoas estão minimizando a gravidade dessa doença, quantas pessoas estão desacreditadas que essa doença ela é grave, que essa pandemia é grave, né? Principalmente aqui no interior, onde ela ainda não chegou fortemente, né? Que ainda não chegou ainda, né? Que não há muitos casos, muitas pessoas estão desacreditando e a gente vê aos poucos as pessoas quebrando o isolamento. E aí eu quero dizer que se está acontecendo aos poucos aqui é justamente porque está dando certo o isolamento social. É por isso que a gente está em isolamento, para que não haja um número muito grande de contágios num pequeno espaço de tempo. Por quê? Porque se isso acontece, o nosso sistema de saúde não dá conta de atender todas as pessoas que vão precisar de atendimento médico quando isso acontecer. Então é por isso que nós nos mantemos em casa, para que a gente diminua a curva de contágio. Então assim o sistema de saúde vai tendo tempo de se adaptar, de construir hospitais de campanha, de comprar equipamentos, inclusive os equipamentos que os médicos e enfermeiros usam para se protegerem. Então é por isso que a gente está aqui. Ah, mas em Assis quase não tem caso. É verdade, ainda bem. Isso significa que o isolamento está dando certo. Se não tivesse isolamento, aqui em Assis já teria um monte de casos, muitas pessoas já estariam precisando de atendimento médico e a gente tem certeza que se isso acontecesse, as pessoas não teriam atendimento médico. E a gente sabe, aliás, tem pessoas que não dão conta dessa gravidade porque elas esquecem que não é só o Covid, não é só a Covid-19 que precisa de atendimento. Outras enfermidades não deixam de existir por conta que a gente está enfrentando uma pandemia. As pessoas continuam ainda precisando de cardiologista, as pessoas continuam precisando de ortopedistas. Por quê? Porque as outras doenças continuam acometendo a população enquanto a gente enfrenta uma pandemia.
Então as pessoas estão minimizando, dizendo, né, indo no embalo do presidente da República, dizendo que é apenas uma gripezinha, que é apenas um resfriadinho. E esse resfriadinho já matou 9.000 pessoas em um mês. Isso é muita gente. E isso é o oficial. A gente nunca vai saber mesmo a dimensão exata de quantas pessoas já foram vítimas dessa doença. Então, de coração, eu espero que você esteja entendendo, porque entender ajuda você a compreender que ficar em casa, às vezes apesar do tédio que é ficar em casa sem poder sair, ainda mais para alguém que tem 15 anos de idade como você, que apesar de tudo isso, é importante que você entenda para que você compreenda que você está fazendo a sua parte e você se sinta bem em fazer a sua parte. Isso ajuda a gente a enfrentar o tédio, do isolamento, etc e tal. Às vezes me dá um tédio ficar em casa também, eu falo, não, mas eu estou fazendo a minha parte. É o que se espera de mim. E eu penso também que quando eu fico em casa, eu não estou só preservando a minha saúde, né? Não estou só preservando o meu bem-estar. E na verdade eu estou preservando o bem-estar de toda a comunidade, de todo o coletivo. E eu faço isso principalmente pelas pessoas que não podem parar. Imagina, nós temos um monte de gente, nós temos milhares de pessoas que são enfermeiras, enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicas em enfermagem, médicas, médicos, policiais, pessoas que trabalham nos supermercados, pessoas que trabalham nos postos de combustível. Essas pessoas não podem parar. Tá? Então é por elas que eu fico em casa, para que eu diminua a taxa de contágio e fique mais difícil para elas também se contaminarem dentro dos seus ambientes de trabalho. Compreende? Eu fico triste quando eu vejo que muitas pessoas elas estão duvidando dessa doença, e fico triste porque as pessoas elas não compreendem que a gente faz isso não é só pensando em nós, a gente não está sendo egoísta, eu vou ficar em casa porque eu não quero pegar a Covid-19. Não é em relação a mim só, não diz respeito só a nós mesmos, mas de respeito à saúde do sistema de saúde do nosso país. Porque se esse sistema de saúde entrar em colapso, ou seja, se muitas pessoas precisarem de atendimento médico e os hospitais lotarem, as outras pessoas que precisam de atendimento médico por N motivos não terão esse atendimento médico. Compreende? E doenças que poderiam ser resolvidas podem levar pessoas a óbito. Por quê? Porque as pessoas elas negaram a gravidade desse problema que nós estamos enfrentando. E isso aconteceu em outras partes do mundo também, que para nós já é exemplo. Lá no final de fevereiro, os italianos eles diziam, não, mas isso não é nada, vamos sair do isolamento, quebraram o isolamento. O que aconteceu? Aconteceu uma grande tragédia naquele país. Porque as pessoas quebraram o isolamento, aumentaram a curva de contágio e por conta disso, muitas pessoas precisaram de atendimento médico, não tiveram, foram a óbito. Então que isso não aconteça aqui no nosso país também. E para que isso não aconteça é importante você estar conscientizado da importância do isolamento social, de ficar em casa. Você tá? Tá fazendo a sua parte? Tá sendo ético? Então é importante que eu faço para você esse importante questionamento enquanto seu professor de filosofia. Filosofia não é questionar as coisas? Então eu estou questionando você também, se você está fazendo a sua parte. Gente, eu vou mudar de lugar porque agora, aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou sendo iluminado. Então eu vou parar um pouquinho esse vídeo e já volto. Bom, aqui está melhor, então daqui a pouco o sol vai bater aqui também, né? Vocês estão vendo o sol ali no tronco da árvore. Mas eu espero já ter terminado essa aula. Bom, então eu quero dizer para você que estamos começando essa semana, né? Começando hoje as nossas aulas. Na semana passada a gente não teve a nossa primeira aula de filosofia por conta que era feriado. E eu estou aqui hoje na nossa primeira aula de filosofia e eu tenho que fazer alguma revisão do que a gente já estudou em sala de aula para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom?
Então vamos lá. Então no começo, né, das nossas aulas nós fizemos uma introdução à filosofia, que foi bastante importante, já que é uma disciplina que você está tendo pela primeira vez na vida esse ano, né, dentro da escola. Então a gente falou um pouquinho sobre o surgimento da filosofia. E a respeito do surgimento da filosofia, eu quero deixar você tranquilo um pouco, que a gente no primeiro ano a gente não aborda com muita extensão esse assunto, porque é um assunto que a gente vai tratar ainda no terceiro ano do ensino médio. Quando você estiver no terceiro ano, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E ao longo desse ano também, tá bom? Bom, então a gente, lembrando vocês que a filosofia, no começo no seu surgimento, ela é considerada a mãe de todas as disciplinas, né? Porque lá no início da filosofia, os filósofos, né, eles eram também matemáticos, eles eram poetas, eles eram, né, pessoas que buscavam o conhecimento. Então você se lembra que a palavra filosofia significa amor ou amizade ao conhecimento, né? Filo, sentimento de amor, de amizade, e sofia, conhecimento. Então os filósofos eram aqueles que se dedicavam ao conhecimento, seja o conhecimento das estrelas, o conhecimento botânico das plantas, o conhecimento da física, né, do que são feitas as coisas, era o que buscavam saber os filósofos. E, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? A palavra átomo é a palavra que vem do grego, e essa palavra foi inventada lá no começo da filosofia por esses buscadores do conhecimento. Eles acreditavam que todas as coisas, que a matéria era formada por um pequeno tijolinho invisível que eles acreditavam ser indivisível, que é o átomo. A palavra átomo significa aquele que não se divide, né? Então lá os gregos, nessa busca pelo conhecimento, né, então eles buscavam conhecer a física, a botânica, a astronomia, enfim, né, a poesia, a poética, o teatro, tudo isso fazia parte do conhecimento do filósofo. É a partir da Idade Moderna que a filosofia, então, ela se torna uma disciplina em separado, né? E aí nascem as outras disciplinas. Aí nasce a matemática, a física, a biologia, né? Então nascem os ramos do conhecimento humano, né? Então aí nasce também a filosofia, que fica então responsável para conhecer o pensamento e a produção do pensamento humano, tá bom? Então essa é a filosofia, e a gente começou estudando a respeito da filosofia, um pouco a respeito da filosofia moderna. Por que a gente começa ali no primeiro ano? Porque é o conteúdo que fala a respeito dessa questão do homem, né, da filosofia buscar essa racionalidade a respeito de si mesmo. Né? Então, o que é o racional? O que é a razão? O que sou eu? O que é o meu pensamento? E aí a gente viu, por exemplo, lá as faculdades do pensamento, as faculdades do intelecto, né? A imaginação, a percepção, o juízo, né? A razão. Então, tudo isso é a busca do filósofo em saber como funciona a produção do conhecimento dentro de nós, e como nós, enquanto humanos, enquanto indivíduos, nós recebemos esse conhecimento. Como nós analisamos, como a gente vivencia a situação de ser dentro da nossa sociedade, e como nós percebemos a nossa sociedade. E aí, assim nós então aprendemos um pouquinho sobre o racionalismo de René Descartes, e também nós vimos a respeito do empirismo, né, de John Locke. Né? Então aí eu gostaria que eu vou deixar no roteiro das atividades, eu vou deixar aquelas duas paródias que a gente assistiu em sala de aula, falando a respeito dessas duas vertentes da filosofia moderna. Então veja, é moderna por quê? É moderna porque é atual? Não. É moderna porque ela nasceu na história moderna. E a história moderna, ela vai de 1456 até 1789. Nesse período, o que acontece nesse período é moderno. Então, essa filosofia de René Descartes, né, a filosofia de John Locke,
elas estão dentro desse período da história e é por isso então que é chamada de filosofia moderna. Então as pessoas elas a palavra moderno, né, tem essa questão dessa dualidade, desse sentido duplo, né, de dizer que é moderno. Moderno é uma coisa atual. Né? As pessoas utilizam a palavra moderno para isso. Mas em questão da história, da filosofia, a gente tem que lembrar então que moderno se refere a esse período de tempo na nossa história. Tá? Então lá, 1453 a 1789. Tá? Na divisão da história tradicional, como a história está dividida para que possa ser estudada, é dessa maneira que aí a gente então fala de filosofia moderna. Então significa o quê? Significa que a filosofia tem uma história? Sim, a filosofia também tem história. Então a gente pode fazer um estudo a respeito da história da filosofia. Né? Então aí a gente pega desde lá do princípio da filosofia antiga na Grécia, em Roma, né? Então a gente pega dessa filosofia. E por que estudar Grécia e Roma? Né? Principalmente porque é a filosofia que dá origem à nossa forma de pensar, de nossa forma de pensamento, como a moral, a ética, a política, ela se desenvolve no mundo ocidental. Existem outros tipos de filosofia? Existe, por exemplo, a gente pode falar da filosofia oriental, mas aí é uma outra orientação de pensamento, né? Então é uma outra questão, uma outra forma de orientar o pensamento. Então, para nós, o mais importante, como nós estamos aqui no Ocidente, é estudar, então, essa filosofia ocidental. Então, a história da filosofia, então, a gente pode buscar lá na Antiguidade, lá na sua fundação, na Grécia, como ela foi passada lá para Roma, da filosofia latina, e aí da filosofia da Idade Média, que era principalmente a filosofia da Igreja Católica, da Igreja Católica Romana, e aí depois a gente tem então o surgimento dessa filosofia moderna que busca explicar a racionalidade dentro do indivíduo. É. E aí tem aquela frase célebre, né, do filósofo, diz assim que eu penso, logo existo. Então é estudar essa racionalidade do existir. Eu estou aqui, eu penso. Né? Então, assim, essa racionalidade da existência, estudar essa racionalidade dentro do indivíduo, como é que se forma o pensamento humano. Então, esses filósofos da história moderna, eles buscam a isso, eles voltam o pensamento para o homem, né, para a existência do ser humano. Enquanto que a gente pega a filosofia anterior, ela está muito mais preocupada com a essência do divino, né? Que é a filosofia da Idade Média, e de como o indivíduo faz para vivenciar o mundo da transcendência, que é o mundo do divino. Então, a filosofia da Idade Média é uma filosofia essencialmente religiosa, enquanto que agora, quando a gente está na história moderna, a filosofia ela se volta para o homem no movimento que já acontece dentro da história moderna, que é é, o antropocentrismo, né? Voltar o olhar para o homem. Né? Antes disso era o teocentrismo, era Deus como centro das coisas, e agora, na verdade, na história moderna, quem está no centro das coisas passa a ser o homem, a busca para entender o que é o humano. E nessa busca para entender o que é humano, a gente então viu duas correntes muito importantes, que é o racionalismo de René Descartes e a gente viu o empirismo, né, de John Locke e outros filósofos dessa época. Tá? Então existe essa história da filosofia, e não só existe a história da filosofia, como a filosofia também ela está divididas em várias disciplinas. Então existe a disciplina da filosofia, mas existem dentro dessa disciplina da filosofia campos de estudo. Por exemplo, a lógica, a ética, a epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência. Tudo isso está dentro
da filosofia, mas em campos separados. Então, por exemplo, né, quando a gente está falando disso aqui agora, né, fazendo um apanhado a respeito da evolução da filosofia, a gente está tratando da história da filosofia. Né? Então, mas se a gente for falar sobre o comportamento humano, a gente vai falar de um campo da filosofia que é a ética, que é um assunto que vocês vão conhecer no segundo ano, quando vocês estiverem o ano que vem no segundo ano do ensino médio. Tá bom? Então, assim, a filosofia tem vários campos de atuação. Então, sobre esses campos de atuação, né, que é a nossa aula de hoje. Eu não vou falar aqui de todos como é que se dá a lógica dentro da filosofia, como se dá a ética na filosofia. Então, é importante nessa aula é você entender que essas palavras, né, esses conceitos, eles estão dentro do campo da filosofia como quanto disciplina maior. Então, se você tem a filosofia, mas dentro da filosofia você pode aprofundar em temas que podem estar ligados ou à lógica, ou à ética, ou à teoria do conhecimento, ou à filosofia da ciência e a metafísica, por exemplo, que é a filosofia que estuda o transcendente, aquilo que não é físico, né? Por exemplo, a ideia de Deus que o homem faz. Qual a ideia de Deus que o homem faz? Então, tudo isso está dentro dessa transcendência. Estudar a transcendência está dentro, então, por exemplo, dessa filosofia chamada metafísica. Né? Então, campos de conhecimento da filosofia. Então, no roteiro de atividades, eu vou deixar lá no caderno do aluno, vou dar a página que você pode encontrar a respeito desses campos e eu vou pedir para que você faça uma pesquisa breve a respeito desses campos que estão lá. Acho que, se eu não me engano, na página diz 66, mas eu vou deixar no roteiro de atividades, né, certinho qual é a página, para que você possa fazer, né? E depois que você dar o significado, um breve o significado de cada um desses campos do conhecimento da filosofia, você vai escolher um para fazer um trabalho de pesquisa mais aprofundado, tá certo? Então, então essa é a nossa aula de hoje, as atividades da nossa aula de hoje, tá? Então eu vou deixar aqui no roteiro de atividades a página você vai precisar então estar aí com o seu caderno do aluno, né? E aí a apostila, né? E aí você vai encontrar lá a página que eu estou falando para você e você vai resolver os exercícios que eu vou propor aqui dentro do nosso roteiro de atividades. Quero deixar para você uma recomendação. Se você... Uma indicação, melhor dizendo. Não é recomendação, não. Uma indicação de filme. Na verdade é uma série para aqueles que têm Netflix, né? Nem todo mundo tem Netflix, a gente sabe disso, mas se você tiver Netflix e se tiver interessado um pouco mais em filosofia, existe uma série excelente, uma série muito boa, né, produzida pela TV espanhola da Catalunha, que é Merli. Merli é o nome dessa série. Merli é um professor de filosofia que dá aula lá para o ensino médio, lá em Barcelona, na cidade da Espanha. Então você vai encontrar um monte de gente da sua idade lá na série e vai ver muito assunto relacionado à filosofia. A série é incrível, tem 3 temporadas, é muito boa, ela já terminou, ela não tem mais continuação, então são essas 3 temporadas. É muito boa, eu recomendo, né, e faço essa indicação aí de filmes sobre filosofia, tá? Espero que você goste, se você puder assistir. Bom, gente, quero terminar essa aula dizendo que, mais uma vez, da importância de você ter consciência que nós precisamos ficar em casa e que nós não estamos em casa de férias, mas nós estamos em casa para combater esse inimigo que é o coronavírus. Espero que você tenha gostado da minha aula. Me perdoe que essa aula hoje vai sem edição por conta do tempo, que eu estou aqui olhando as horas aqui e eu preciso ir, né, fazer alguns ajustes aqui, né, mandar essa aula para o YouTube para que eu possa ter esse link e compartilhar com você.
Então não vai dar tempo de eu fazer nenhuma edição, não vai dar tempo de eu colocar nenhuma figurinha, data, foto de Descartes, foto de John Locke, não vai ter jeito não, tá bom? Essa aula aqui vai sem edição, eu espero que a nossa próxima eu consiga fazer, tá bom? Então um forte abraço para você, fique bem, um bom final de semana e a gente se vê em breve.